Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Fala pessoal, tranquilo? Sou o professor Graziano. Para começar o vídeo aí eu quero reforçar para ninguém sair de casa, porque esse vírus aí é danado de ruim, né, gente? A gente tem que ficar ligeiro com isso, tá? E falando de danado de ruim, a gente acabou de receber uma notícia aí que durante o período que nós estamos isolados, e isso é bom a gente lembrar, nós estamos isolados, tá? A gente não está de férias, como alguns empresários têm ventilado aí na mídia, colocado na mídia que a gente está de férias, a gente não está de férias nada, a gente está isolado, tá? E aí a gente recebeu a notícia, está sendo veiculada aí pelos meios de comunicação, que o governo Mauro Mendes não sabe se vai ter o dinheiro para pagar a gente em abril, tá? E aí é claro, a gente está falando dos funcionários públicos nesse caso, isso para a gente é muito preocupante, tá? O governo estima aí que a arrecadação deve cair entre 20% e 30%, e aí já está querendo arrumar alguém para pagar essa conta, tá? Segundo a fala do governador, é o governador que está falando, né? O governador está falando assim, essa crise vai atingir muita gente, tá? Nós servidores, segundo ele é servidor público, tá? Temos que ter claro o seguinte, nós não somos uma ilha, nós não podemos ser uma ilha na sociedade, tá? Primeiro, pessoal, todo mundo sabe que nós não somos uma ilha, porque a gente não tem privilégio nenhum, assim, como a galera quer colocar, a gente não tem privilégio algum, tá? Então tem que falar para o governador primeiro que nós não somos, e nós sabemos que não somos uma ilha, e aqui no estado do Mato Grosso pior ainda. Além de a gente não ser, a gente não é uma ilha, a gente virou alvo desse governo. Então tudo que é de ruim, tudo que vem para pagar é a gente que tem que pagar, tá? Desde 2018 que o governo não paga aí o reajuste anual. O reajuste anual, eu tô falando, pessoal, é de reajuste, não tô falando de aumento não, tá? Nós já perdemos o poder de compra de modo extrapolado desde que esse governo entrou e não tá pagando o chamado RGA, tá? Então sobem as coisas no comércio, mas não sobe o nosso salário. Não sobe e nem reajusta. Esse que é ruim, tá? Então não é aumento, pessoal, tá? Para acabar de ferrar mesmo, para acabar de regaçar, ele aumentou o desconto da Previdência, recentemente aí. Então os funcionários públicos estão pagando 14%. Eu recebo aí uma quantia X, tem 14% descontado lá. E não é só dos caras da ativa que ele está cobrando, não. Tá? Ele está cobrando geral, assim, está cobrando inclusive dos aposentados. Então todo mundo se ferrou com esses 14% aí. Tá? Além disso, para nós especificamente, né, quando eu estou falando, eu estou falando do pessoal da educação, o governo não cumpriu a lei que aumentava os nossos salários. Aí eu estou falando de aumento, tá? Ele não cumpriu, tá? E foi por isso que nós tivemos aí uma das mais longas greves da história, né? Metemos aí 75 dias, né? 75 dias nós ficamos parados. Quando a gente estava parado, eu vi um monte de gente aí, inclusive a mídia gostava de falar isso, que nós estávamos prejudicando os alunos, né, que os alunos iam perder aula, que ia perder o Enem, esse tipo de argumento, tá? E aí nós queríamos deixar claro que a luta, ela não foi só para que tivesse aumento salarial para nós, tá? A luta foi para que os alunos tivessem qualidade no ambiente da escola, né? No ambiente escolar. O ambiente escolar não fosse um ambiente insalubre, como é, tá? Das 768 escolas do Mato Grosso, 400 precisam de reforma e continuam precisando, mesmo depois das promessas colocadas lá durante a greve, tá? 400 precisam das 768, mas as 368 restantes precisam de reforma. Então é um caos mesmo as escolas aqui do Mato Grosso, tá? Para complementar isso aí, eu li uma resolução do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, que eu não sei se a gente ri ou se a gente chora, tá? Liberando aí a aula online. Aula online para quem? Tá? Porque para os alunos do estado não podem ser, tá? Para os alunos da escola pública não é. Porque no nosso colégio falta teto. Imagina os nossos colégios, a gente nem teto tem, que dirá tecnologia, equipamento para fazer uma aula online. Tá? Inclusive aí a gente está falando também dos nossos alunos que não tem toda essa acessibilidade com relação à tecnologia não, pessoal. Como a galera quer falsamente transmitir, tá? Então lembra, não tem nem teto que dirá internet, tá? Pessoal aí, vão ficar ligeiro, tá? Porque isolar a gente e não pagar os nossos salários é a mesma coisa de falar para fugir da doença que está colocada, e a gente tem mesmo que fugir, né, de se isolar e morrer de fome na nossa casa. Isso aí a gente não pode aceitar.
né? Nosso estado hoje ocupa a 13ª posição falando de produto interno bruto. Eu sei que não é um índice assim que, olha, né, vão utilizar somente esse índice. Não estou falando isso, mas aí a gente está falando de uma arrecadação de 126 bilhões. Tá? Dividindo para cada mato-grossense essa quantia aí, que a gente sabe que não é dividida, tá? Dá uma renda mais ou menos de R$ 1.400. Tá? Eu sei que tem muito mato-grossense aí que não pega nem metade desse trem aí, velho. Então, assim, o que a gente tem que cobrar, tá? Acho que todos os cidadãos daqui, mas o funcionalismo, né, tem que deixar claro que nós já estamos pagando essa dívida, né? Nós não somos uma ilha, viramos um alvo e há muito tempo a gente está pagando essa dívida, tá? E que não tem jeito da gente engolir essa que nós vamos agora ter que nos sacrificar, ou seja, ficar sem salário durante o isolamento. Tá? Esse governo, desde 2019, que fala de calamidade. Primeiro falou de calamidade econômica, né? E agora está falando de calamidade pública. Calamidade financeira primeiro, depois de calamidade pública. Tá? A última calamidade pública, pelo menos, tem sentido de ser, porque a calamidade financeira foi inventada justamente para pesar aí para o funcionalismo público. Né? O que tem de fazer e o funcionalismo tem que cobrar é que o dinheiro que é arrecadado, ele tem que ser voltado para a educação, para a saúde, para coisa que presta, né? Não para descontar essa farra fiscal que existe no estado do Mato Grosso, né? Tem que taxar os mais ricos, tá? Taxar o agronegócio, que a gente teria aí mais ou menos 700 milhões em receitas, a gente está falando, né? Investir o triplo em educação e saúde, é isso que a gente precisa, tá? Cortar aí pelo menos em 80% os gastos com políticos, tá? Só para ter uma ideia, um deputado, nós temos 24, né? Um deputado desse aí gasta R$94 mil em média por mês. Tá? Então deixar claro para esse governo da suposta calamidade, porque desde que entrou fala de calamidade, tá? Que o funcionalismo público ele não está pedindo favor, né? Ele está cobrando o que é de direito. Tá colocando aí que nós exigimos o nosso salário, não tem essa de falar pra gente que não tem dinheiro para pagar não, como ele falou antigamente, né? Largar a mão mesmo de querer colocar tudo nas costas do funcionalismo público, achando aí que nós é bom cheira, porque nós não é, tá? Então a luta, pessoal, vamos ficar ligeiro, porque mesmo no isolamento por causa dessa doença aí, essa galera ainda quer ferrar o funcionalismo público aqui no Mato Grosso, tranquilo? Falou, pessoal!